imaginar depois. E um dos que eu acho muito interessante também são os medicamentos. Imagina o seguinte, você está com uma dor de estômago. Quando você toma um comprimido, você toma uma dose, né, que ela normalmente é maior do que você precisaria, porque aquilo vai ser diluído no seu organismo inteiro. O comprimido, você não fala para ele, olha, dor no estômago, vai lá no estômago e age lá. Não, ele vai agir no seu organismo inteiro. Então ele tem que ter uma dose maior para ele poder agir lá no dedão do pé, no estômago, onde estiver doendo. Certo? Câncer. Né? O câncer, aliás, é um exemplo de crescimento exponencial. As células crescem exponencialmente e isso é o câncer, se reproduzem. Mas voltando para o câncer, quando você faz uma medicação para quem está com câncer, você também vai atacar células inocentes. Esse é o problema do tratamento, certo? Você tem lá células cancerígenas e células sadias. Mas como o medicamento vai saber quem é bom ou não é? Com a nanotecnologia, já tem alguns desenvolvimentos de medicamento que eles são monitorados e agem só no local onde deve. Então, ele libera, por exemplo, a substância só depois que ele passa pelo suco gástrico. Então, ele tem condições de medir pH e liberar. A Philips já tem uma pílula que ela é de uma cápsula que ele mede o pH, né? E você injeta o remédio lá dentro e toma. Ela só vai liberar depois que ela passar por suco gástrico e tudo mais daquela substância. Então o efeito é bem maior numa dose menor e não prejudica tanto. Tá? Existem também os nanorobôs que eles chamam. Então, você já viu aquele filme, acho que ninguém, é muito velho, Viagem Sólida, acho que chama. E o cara viaja dentro do organismo, lá, ele, né, transformado num... Bom, isso já é possível com nanotecnologia. Eu tenho microcâmeras, micro-organismos, nanorobô que eles chamam. Então, a ideia é que eu consiga andar pelo meu organismo, né, para chegar até o ponto onde eu quero agir e agir de uma forma mais efetiva. E outra coisa é que deve fazer medicamentos personalizados, de acordo com o organismo de cada um, com a dose correta. Tá? Esse ainda tem muito desenvolvimento, mas é onde tem mais investimento no mundo inteiro em nanotecnologia. Legal? E o macro, para finalizar? Quando a gente fala de mundo, então a gente falou aqui desde o micro da nanotecnologia, mas isso pode ser transformado em produtos que vão ajudar a gente a ajudar o macro, ajudar o mundo, ajudar o nosso país e tudo mais. Por isso que a gente chamou de macro. Então eu peguei aqui um exemplo, tenho vários, que é sobre a alimentação do mundo. A tecnologia é a nossa única saída. Tá? A gente tem um crescimento muito grande de população, ele desacelerou nos últimos anos, exceto na África ainda que tem um número de filhos grandes, mas o resto do mundo tem um número de filhos menores. Mesmo assim, algumas estimativas falam que em 2015, 2016, nós vamos ter 8 milhões de pessoas, 9. E o fato é que não tem alimento para todo mundo. Em 1990, de cada 100 casas lá na China, só 29, ou seja, 29% tinha geladeira. Hoje, 80% dos chineses têm. Isso muda fundamentalmente os hábitos deles. Eles podem comprar, estocar coisas, podem comprar mais coisas que antes eram estragavam. Isso muda completamente. O chinês também mudou de classe social. O Brasil também. A gente teve mais de 30 milhões de pessoas que passaram de classe E para classe D. Então, isso aumenta o consumo de comida. Mas você fala, olha, mas os caras não comiam? Não, muda o tipo de alimento. Né? Não comem coisas tão básicas. Então, crescimento da população, aumento do poder aquisitivo, faz com que a comida comece a ficar escassa. E olha só o fator importante, a agricultura utiliza hoje 70% de toda a água utilizada no mundo, né? Então, não cuidar da água significa morrer de fome também. Então, a tecnologia pode ajudar a gente a melhorar tudo isso, né? Mas como?
Por mais que a gente seja contra, defensivo agrícola também é chamado de agrotóxico, né? Mas tem uma coisa muito importante. Há 50 anos, 1 hectare, né, de terra era suficiente para produzir comida para meia família durante um ano, estatisticamente. Depois isso foi melhorando, 1 hectare passa a alimentar uma família. Hoje a gente está em 2,5, mesmo hectare. Como que você consegue fazer isso? Melhorando tecnologia, desde do plantio, da semente, do defensivo agrícola, usando técnica. Sem tecnologia você não consegue, dentro da mesma área, produzir mais. Mas a estimativa é que você tem que chegar em 5 famílias no mesmo hectare. Como a gente vai conseguir fazer isso? Só usando recursos tecnológicos. Se a gente não conseguir fazer isso, vai faltar comida no mundo. E o preço sobe e tudo mais. Então, tem jeito, tem que usar a genética, a biogenética, defensivo agrícola, para poder fazer isso. Também tem o uso consciente da água e criar mecanismos tecnológicos para reciclar, para você reaproveitar a água. Biotecnologia para você melhorar geneticamente o produto. Então, você fazer a mesma árvore, o mesmo arbusto, a mesma plantação, dá mais produtos do que ele dava normalmente. Aí eu consigo produzir mais dentro do mesmo espaço. O que mais? Estudos mais profundos, né? Sobre solos, sobre culturas, revezamento de cultura para não estragar a terra, previsões meteorológicas. Isso é problema de todos nós. A gente não é só do cara lá do campo, não. A gente é influenciado por tudo isso. Técnicas de industrialização, beneficiamento para aumentar a durabilidade de um produto, facilitar acesso. Por exemplo, a Syngenta, que é uma das grandes fabricantes de defensivo agrícola, ela fez uma melancia quadrada. Você deve ter visto em televisão. O objetivo dela é facilitar transporte, facilitar guardar, ajuda em logística, diminuir custo. Ela desenvolveu também o algodão colorido, algodão verde, algodão vermelho. Para quê? Diminuir o custo. O problema é quando é alimento, é o transgênico, que muita gente aí não gosta muito, né? Mas é uma realidade. Tá? Então, aqui eu peguei um outro texto que diz que o Brasil, se ele melhorar a eficiência dele no campo, né? Se a gente aplicar toda a tecnologia que existe hoje no Brasil, apesar de ele ser avançado, a gente consegue triplicar, por exemplo, a produção de milho. Isso daí quem falou foi o José Garcia, que é o coordenador do Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, ainda tem muito campo para a gente desenvolver. E é o nosso futuro. Né? Vai faltar comida no mundo e é Brasil que der. Aqui, eu só peguei um exemplo de uma modificação genética para vocês entenderem. Não precisa ler tudo que está aí, aqui o gráfico mostra. Só precisa entender duas coisas aqui. Ó. Eu tenho aqui a soja e tem uma flor, uma planta, que é a prímula. Tá? A prímula é rica em ômega 3 e a soja não. O que eles fizeram? Através de estudo de genética, eles pegaram o DNA da soja, o DNA da prímula, construíram um terceiro DNA que junta os dois. O ômega 3 mais a soja. Isso é a soja transgênica. Então é uma soja que vai resultar em macarrão, bolacha, o óleo de soja com ômega 3. Tá? Isso é real, é da Monsanto, vem do Brasil, essas sementes. Só que aí tem uma polêmica, se isso vai ser bom ou não no futuro, se vai ter câncer, não sei o quê. Mas o transgênico também, pelo que a gente acredita, não tem como fugir. Vai chegar